Como vimos na lição da semana passada, os seres humanos foram criados à semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus, para que fosse possível um relacionamento pessoal entre Deus e os homens. Um relacionamento como pai e filho, um relacionamento como um rei e os seus súditos, um relacionamento de Deus com seus filhos. Para isso é que foi feito o ser humano à semelhança de Deus, para que fosse possível este relacionamento. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor ia diariamente no jardim do Éden visitar ao casal. Gênesis 3:8 diz assim: Então, ouvindo a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia. Isso quer dizer o seguinte, irmãos: a cada pôr do sol, o Senhor Deus ia no jardim do Éden para relacionar-se, para conversar com Adão e Eva. Mas como é que ia ser agora, irmãos? Como ia ser agora que eles tinham desobedecido? Enquanto eles eram leais a Deus, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Era uma visita alegre, era uma visita de alegria, uma visita esperada. O Senhor Deus, o Criador, ir visitá-los, conversar com eles. Mas após o pecado, irmãos, qual seria a reação? Como seria esse relacionamento agora após o pecado? Como seria o encontro de seres humanos desleais a Deus? Como seria esse encontro com Deus? Qual foi a reação dos seres humanos? Agora que eles haviam perdido a sua inocência, agora que eles haviam perdido a, a vestimenta de justiça, a vestimenta de santidade que eles tinham, a aura de santidade que eles tinham, à semelhança de Deus. A Bíblia diz que eles viram que estavam nus. O que era isso, irmãos? Nudez. O que era nudez? Não era nudez física, irmão, mas era uma nudez espiritual, uma nudez da glória de Deus. Mas veja lá o que aconteceu, ainda no verso 8 que começamos a ler. Ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim na viração do dia, então eles se esconderam, o homem e a mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja, irmãos, aquela visita que era esperada, que era tão querida, agora ocasionou neles uma fuga. Eles fugiram. Se esconderam entre as árvores. Não queriam encarar a Deus. Eu penso o seguinte, irmãos, nesse momento, a vocação do homem era se tornar tatu. Parece interessante, não é, irmão? Mas se deixasse os homens, os seres humanos, iam ficar escondendo-se de Deus, cavando buraco, escondendo-se entre as plantas. Aquele que tinha sido criado à semelhança de Deus, agora estava querendo ser tatu, estava querendo ser marmota, escondendo-se nos subterrâneos, em tocar-se num buraco, para fugir da presença de Deus. Mas qual foi a atitude de Deus, irmãos? Gênesis 3:9. Mas chamou Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Se nós olharmos, cara, isso aqui, irmãos, essa pergunta de Deus, onde está? Deus não sabia onde ele estava. Deus sabe todas as coisas. Deus é onipresente. Esse é um dos atributos de Deus. Ele é onisciente, ele sabe onde ele estava. Mas por que ele perguntou, irmãos? Ele perguntou para que Adão e Eva pudessem confessar, para que Adão e Eva pudessem avaliar o que eles haviam feito e daí confessar. Mas o que aconteceu? Vamos ver como foi a conversa de Adão em seguida à pergunta de Deus. Gênesis 3, versos 10 a 13. Lá nós encontramos o seguinte: eu tive medo. É isso, medo. Nunca tinha tido medo antes? Por que tinha tido medo agora? Lembram? Você vai conhecer o mal. Ele já tinha conhecido o mal. Teve medo. Estava nu. Mas ele sempre esteve nu. Mas agora ele se envergonhava de chegar na presença de Deus. Não por causa da sua nudez física,
Essa era uma desculpa, mas por causa da sua nudez espiritual, por causa da sua deslealdade. Aí o Senhor pergunta: escuta, vocês comeram da árvore? O Senhor não sabia que eles tinham comido da árvore? É claro que sabia, mas novamente estava aí o motivo, a oportunidade para confessar. Vamos ver como é que foi essa confissão. O que disse Adão: a mulher que me desse por companheira deu-me da árvore e eu comi. Olha, sabe por que eu comi? Eu comi por causa daquela mulher que o Senhor me deu. Aquela mulher, ela me deu do fruto e daí eu comi. Aquela mulher que o Senhor me deu. Em quem que ele estava botando a culpa, irmãos? Num primeiro momento, na mulher. Mas a culpa principal de quem era? Era de Deus. É Deus que tinha dado a mulher para ele. E Eva, o que falou? A serpente me enganou e eu comi. Quem havia criado a serpente? Deus havia criado a serpente. Se não tivesse serpente, eu não tinha comido. Portanto, a serpente é a culpada. E mais culpado quem criou a serpente. Colocar a culpa em Deus, irmãos. O argumento da culpa divina. No fim, irmãos, nós sempre achamos que Deus é o culpado de todas as coisas. Naquele primeiro momento, era culpado porque tinha dado a mulher. Era culpado porque tinha dado a serpente. Hoje, irmãos, a gente ouve muito ainda, quando acontece alguma coisa que nos surpreende, que nos decepciona. As pessoas dizem assim: como é que Deus permite uma coisa dessa? O que está fazendo, irmãos? Novamente pondo a culpa em Deus. Ora, Deus não devia permitir acontecer uma coisa dessa. Não botamos a culpa no mal, não botamos a culpa em Satanás, irmãos, não botamos a culpa no ministério do mal que há nesse mundo. Mas rapidamente colocamos a culpa em Deus. Olha, por que Deus permitiu? Alguns ainda falam assim: onde é que Deus estava nesse momento que deixou que acontecesse isso? Nós, irmãos, racionalizamos as nossas faltas. Nós racionalizamos, isso é, encontramos desculpa para as nossas faltas. E o Senhor pergunta para cada um de nós: onde é que você está? E a gente racionaliza. Não, foi por causa disso, foi por causa de fulano, foi por causa das circunstâncias, foi por causa da falta de dinheiro, foi por causa do desemprego. Sabe, irmãos, não queira colocar a culpa em Deus. Nós vivemos num mundo que está numa crise, num conflito cósmico. Nós somos tentados e nós podemos ceder à tentação e ser desleal a Deus ou não. E quando formos desleais a Deus, irmãos, como Adão e Eva, não vamos encontrar desculpas, não vamos pôr desculpas em Deus. Vamos confessar a Deus e confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. É por isso que o Senhor Jesus veio. Portanto, irmãos, não se esconda de Deus. Apresente-se a Deus. Peça perdão a Deus. Arrependa-te. E dessa forma, então, irmãos, o Senhor vai poder agir com você. O Senhor vai poder fazer com que você seja salvo. Mas não ponha a culpa em Deus. E eu pergunto para mim e pergunto para cada um de vocês: aonde que nós estamos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encontre e que nós nos mostremos a Deus como seres humanos arrependidos que querem o perdão e que querem um relacionamento feliz com o Senhor Deus.